bem-vindos para o Iguaçu Vale de hoje, dia 4 de agosto de 2021. E, na verdade, hoje eu vou começar diferente. Hallo, Leute! Alles gut? Para quem estava aqui antes, eu comentei que eu comecei a fazer aula de alemão no CELING, que é o Centro de Línguas da UniOeste, aqui de Marechal. E a Elisângela vai trazer mais informações também. Então, Elisângela, willkommen! E agora a palavra está contigo e conta para a gente, então, sobre a tua experiência. Quais as oportunidades de trabalho e negócios que a Alemanha pode oferecer? Elisângela Redel é doutora em letras pela USP e docente do curso de letras da UniOeste do campus de Marechal Cândido Rondon. Muito bem-vinda, willkommen, e agora é contigo. Alô, Juliana, danke sehr. Gente, a gente esqueceu de avisar vocês, mas toda a fala vai ser em alemão, tá? Brincadeira. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo ter esse momento, essa fala aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso trabalho e da nossa experiência, tanto enquanto intercambista na Alemanha, quanto docente de alemão também, tá? Eu trouxe uma apresentação para facilitar um pouquinho o roteiro da minha fala. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu não sei, Juliana, como funciona a dinâmica aqui, mas caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário já no momento da minha fala, não há problema algum de interromper, de a gente fazer um comentário, ou não sei se fica tudo para o final. Mas, enfim, fiquem todos à vontade. Deixa eu só voltar aqui. Tranquilo. Quem tiver algum comentário ao longo da apresentação, pode ficar bem à vontade. Isso. É coisa de professor, né? Professor gosta da interação, então fiquem muito à vontade. Bom, então, aqui está a capa, né? O título da nossa fala de hoje é este: quais oportunidades de trabalho e negócios que a Alemanha pode oferecer. E, basicamente, eu estruturei a minha fala hoje em 3 pontos: a biografia, ou seja, a minha formação e atuação, né? Rapidamente. 2, intercâmbio na Alemanha e experiências, ou seja, de que forma eu tenho esse contato com a Alemanha e quais são as minhas experiências lá, né? E 3, oportunidade de trabalho no país alemão. É claro que eu falo assim da minha perspectiva, eu não posso falar de uma perspectiva muito ampla, isso é completamente impossível também, mas gostaria de compartilhar aquilo que eu vivenciei e tenho vivenciado, inclusive atualmente, com as cooperações que a gente tem recebido. Tá? Bom, então, primeiramente, biografia, formação e atuação. Eu sou formada em letras alemão, aqui na UniOeste, né? Me formei em 2011. Sou mestre em letras também pela UniOeste, campus de Cascavel, em 2014. E sou doutora em letras pela USP, 2019. Então, eu fiz tudo assim de uma forma rápida, né? Eu emendei a graduação, mestrado, doutorado, e desde a graduação, então, eu optei por seguir a área da língua alemã, tá? Sou docente do curso de letras da UniOeste, aqui, né, no campus de Marechal, desde 2014, tá? E atualmente atuo também na coordenação do CELING, tá? O CELING é o Centro de Línguas aqui do nosso campus, juntamente com 2 outras colegas, a professora Verônica e a professora Diana, nós fundamos esse centro, até então inexistente no nosso campus, né? A UniOeste aqui até então não tinha nenhum centro de línguas, então nós fundamos esse centro em 2019, tá? Com a proposta de que, né, em primeiro lugar, internacionalização e intercâmbios. Não há outra maneira de internacionalizar a universidade, o curso, a cidade, enfim, que não seja através dos idiomas. Não tem como eu estabelecer cooperações com outras universidades de outros países, se, por exemplo, os meus professores, os meus alunos, eles não têm proficiência, né, nos idiomas requeridos. E também com as possibilidades de intercâmbios, né? Há muitas oportunidades
vindas de outros países, né? E nós precisamos estar preparados para receber essas oportunidades, né? O segundo ponto principal, né, foi a questão do campo de trabalho, estágio e pesquisa. Hoje o Centro de Língua está com aproximadamente 7 ou 8 professores, depende muito do semestre. Então, o nosso objetivo está sendo alcançado, que é a abertura de campo de trabalho para os nossos professores. Tá? Campo de estágio, né? Por exemplo, agora nesse contexto de pandemia, em que todas as escolas estavam fechadas, né? Não havia aulas ou apenas a modalidade remota de uma maneira muito precária. O Centro de Línguas, o CELING, né, funcionou como campo de estágio para todos os nossos alunos da graduação, né? Isso foi extremamente importante. E também como campo de pesquisa, ou seja, a pesquisa, o conhecimento sendo gerado a partir da própria prática, né? Seja na análise de materiais, na produção de materiais, de novas metodologias de ensino e assim por diante, né? E um terceiro item, que é o desenvolvimento da área de ensino de línguas, né? É um campo que na nossa cidade eu acho que precisa ser muito desenvolvido ainda, muito reconhecido, tanto profissional de ensino de línguas, né? Quanto a importância da parte daquele que necessita da proficiência, necessita da proficiência em diversos idiomas para atuar, né, no campo de trabalho, nos diferentes campos de trabalho e assim por diante, né? Então, esse foi o foco, esses foram os principais objetivos da criação desse Centro de Línguas, que funciona, então, desde 2019. Então, atualmente, o centro oferece quais idiomas, quais propostas? Alemão, espanhol, inglês, francês, italiano, português para imigrantes e também provas de proficiência, tá? Essas aulas, elas são presenciais e online, lembrando que a modalidade online, ela só foi integrada por causa da pandemia, e por incrível que pareça, tem dado muito certo, é uma modalidade que veio para ficar e veio para ensinar. A taxa de matrícula, eu compartilho isso porque geralmente é uma dúvida das pessoas, são cursos pagos, são cursos gratuitos, como funciona assim? São cursos pagos, mas com valor muito simbólico, porque o nosso objetivo não é gerar lucro, o nosso objetivo é pagar os professores, manter esse campo de trabalho para eles. Então, por isso, dessa taxa única de R$ 275 por semestre, né? Quem é interno da Unioeste tem um desconto ainda nessa taxa. A certificação é pela Unioeste, né? E a gente tem atendido em torno de 150 alunos por semestre, tá? No total. Hoje o nosso carro-chefe é o alemão, né? Eu falo isso da perspectiva minha de coordenadora do curso de alemão, do programa de alemão. Como eu comentei com vocês no início, né, aqui da manhã, no início, antes da apresentação, nós estamos com alunos de alemão de diversos estados do Brasil, né? Essa modalidade online, ela abre essas possibilidades. Inclusive, estamos com grupos de brasileiros que residem hoje na Alemanha e que preferem ter um professor brasileiro ensinando alemão. Não sei por quê, uma preferência, mas se sentem mais à vontade e parece que aprendem melhor, né? Então, hoje a gente tem um grupo fechado, por exemplo, só de brasileiros que residem em Berlim. Então, isso quer dizer que o centro tem crescido muito, né? Tem alcançado muita visibilidade e trazido visibilidade também para o curso de letras, para a universidade e para a nossa cidade, né? Então, reiterando a importância, né, do ensino desses idiomas e da oferta, né, deles para a comunidade com um preço acessível, porque nem todos têm condições de pagar um curso de francês, de alemão, enfim, em escolas particulares. Então, o centro vem com essa proposta, ele é destinado a um público específico, né? Tem como objetivo principal a democratização do conhecimento, ou seja, fazer com que todos tenham acesso e possibilidades de aprender um outro idioma, tá? Bom, então, falando sobre oportunidades de
de intercâmbio na Alemanha e também sobre as minhas experiências, né? O país alemão ele oferece muitas bolsas para brasileiros, não só para brasileiros, como também para outros países. Na verdade, é o país que mais fomenta a educação, a disseminação do idioma alemão pelo mundo, né? E é realmente o país que mais oferece bolsas. Não há nenhum outro país que consiga chegar perto, né, do incentivo que a Alemanha oferece nesse quesito da educação, né, da pesquisa. Então, 2011, na graduação, a primeira bolsa de estudo que eu recebi foi concedida pelo Instituto Goethe, né? Foi uma bolsa de 2 meses, aproximadamente, numa cidade chamada Schwäbisch Hall, no sul da Alemanha. Então, essa foi o primeiro incentivo recebido, digamos assim, para que eu seguisse, né, nessa carreira. Então, o Instituto Goethe, ele tem como objetivo principal fomentar, né, o idioma alemão pelo mundo todo, né, ter promover a disseminação do idioma e da cultura alemã pelo mundo, né, e principalmente atuar na formação de professores, auxiliar na formação de professores de alemão pelo mundo todo, né? Então, para isso que eles oferecem essas bolsas, para que o professor tenha condições de estudar o idioma no país-alvo, né? Que é muito diferente, porque você passa a ter contato com o idioma o dia todo, nos cursos e assim por diante. Então, essa foi a minha primeira experiência. Depois disso, no mestrado, 2014, eu recebi outra bolsa de 4 meses pelo DAD, né? O DAD é o Deutsche Akademische Austauschdienst, né? Que é o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, assim como a CAPES aqui no Brasil, e que fomenta, né, a pesquisa, o desenvolvimento de pesquisas, as estadias na Alemanha, né? Bom, foram 4 meses, no caso, na cidade de Munique, né? E nessa cidade eu pude, então, participar de aulas da universidade, de cursos de alemão, ter acesso a bibliotecas, a materiais e assim por diante. Então, foi um período muito enriquecedor e totalmente financiado pelo país alemão novamente, tá? A terceira oportunidade de intercâmbio foi em 2017, enquanto docente, né, docente de letras alemão, com uma bolsa de formação continuada de 2 meses em Viena, né, novamente concedida pelo Instituto Goethe. Então, o que fazem nessas 2 semanas, o que desenvolvem lá? A gente estuda metodologias de ensino, né, novos princípios didático-metodológicos, novas formas de ensino, e assim por diante. Então, é uma forma muito eficaz, né, da Alemanha fomentar, né, o ensino do alemão no mundo todo e, principalmente, a formação continuada de bons profissionais. Essa é a questão, né? No caso do alemão, muitas vezes, no Brasil, por exemplo, há uma grande demanda por professores de alemão. Faltam professores de alemão, faltam profissionais dessa área, faltam bons profissionais, assim como em outras áreas também, né? Então, nesse sentido que o Instituto Goethe fornece muitas bolsas para o Brasil, principalmente, né, pensando em reverter esse quadro e incentivar a formação de novos profissionais e também de fazer com que aqueles profissionais que já se formaram há 10 anos, 15 anos, enfim, né, recebam novos impulsos, neue input, né, como a gente diz, e façam um bom trabalho, né? Bom, a última bolsa concedida, então, essa foi pela CAPES, órgão, então, brasileiro, né? Foram 6 meses de doutorado sanduíche na cidade de Münster, né, ao norte da Alemanha. Apesar de ser financiado aqui pela CAPES, a contrapartida, né, da Universidade Alemã, porque eles recebem, para que eu possa, por exemplo, fazer o doutorado sanduíche na Alemanha, é necessário que um professor orientador alemão me receba, que uma universidade alemã me receba, né? E o país alemão, ele é muito aberto e incentivador nesse sentido, da pesquisa, dos intercambistas,
né, dos estudantes estrangeiros que vêm até o país em busca de novas oportunidades, em busca de aprender o idioma alemão, e assim por diante, desenvolver pesquisas, né, e principalmente porque a Alemanha ela tem o interesse de que esses estudantes, principalmente os bons estudantes, permaneçam no país, né. Então, a ideia é que eles não retornem, no caso, para o Brasil, mas que permaneçam na Alemanha e desenvolvam o seu trabalho lá, né? Principalmente engenheiros, engenheiros de software e assim por diante. Tá? Bom, ainda sobre essa questão, então, das oportunidades da Alemanha e experiências, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu coloquei alguns tópicos de aspectos que me chamaram a atenção morando na Alemanha. Né? Não são dicas, não é um listamento de características, até porque uma cultura ela não pode ser delimitada dessa forma, numa listagem, né? Cultura nada mais é do que um discurso muito cambiante, né? Ele é formado na interação, pela interação e pelos sujeitos que fazem parte da sociedade, então não tem como eu construir um estereótipo em torno do que é ser alemão ou do que é ser brasileiro. Isso é fora de cogitação. Mas são alguns aspectos que eu observei que fizeram parte da minha vivência. Então, em primeiro lugar, separação do lixo e reciclagem. Os alemães reciclam tudo. Absolutamente tudo. Né? É um dos países campeões de reciclagem no mundo. Né? Isso, para mim, é um dos principais quesitos, né, para o desenvolvimento de uma região, de um país, de uma cidade, né, essa preocupação com o meio ambiente. Então, não se separa apenas o lixo orgânico, né, do reciclável, mas o reciclável tem diferentes subclassificações. Inclusive, o vidro ele é classificado em vidro transparente, o vidro verde, o vidro marrom e assim por diante. Então, há uma preocupação muito grande com o meio ambiente, né? Pensando no desenvolvimento econômico e social dessa sociedade. 2, você paga pela sacola plástica no mercado. Então, leve a sua de casa e preserve o meio ambiente. Né? Então, você quer uma sacolinha? Você paga pela sacolinha. Você vai pagar €1, 50 centavos de euro, mas você vai pagar pela sacola toda vez que você for ao mercado. Então, é comum que todos, né, levem a sua sacola, aquelas sacolas reutilizáveis que os nossos avós tinham. Talvez vocês lembram dessas sacolas ainda. É muito comum utilizar lá. Faz parte realmente da cultura. As garrafas PET são reutilizáveis e você recebe dinheiro de volta por elas. Então, por exemplo, eu comprei uma garrafa como esta, né? Ela custou €1,50. Então, eu guardo todas as minhas garrafas e depois eu levo de volta no mercado. Tem essa maquininha, como tem aqui na foto, e eu recebo, sei lá, 50 centavos de volta pela garrafa. Né? Então, é um incentivo muito grande para que haja menos produção de embalagens, menos produção de lixo. Né? No supermercado, você mesmo empacota a sua compra e é preciso ser ágil. Essa é uma questão também muito interessante, pensando na questão do desenvolvimento social, ou seja, não há empacotadores no mercado, porque há uma visão de que essa não é uma profissão ou um cargo que contribua ou que favoreça, no caso, o empregado. Né? Então, cada um leva a sua sacola e também cada um empacota sozinho toda a sua compra e precisa ser muito rápido. Né? Ninguém gosta de ficar aguardando no mercado, inclusive isso gera estresse, é algo muito, muito engraçado. Para retirar um carrinho de compras, você tem que colocar uma moeda ou um chip. Né? E aí, quando você termina a sua compra, você coloca seu carrinho de volta no lugar e retira sua moeda. Ou seja, se organize, né? Se você retirou daquele lugar, você vai ter que colocar de volta de onde você tirou, né? Então, não estou querendo dizer com isso que eles são perfeitos, que eles são organizados em tudo, mas há algumas regras de etiqueta, algumas regras sociais que realmente funcionam, né? E que fazem com que, por exemplo, eu, na condição de brasileira, reflita sobre uma série de questões que nós fazemos aqui, né? De largar o carrinho do supermercado em qualquer lugar e não, alguém vai lá buscar por mim, né? A questão do faça você mesmo, eu acho que é a principal característica dos alemães e da Alemanha. Não há frentistas na Alemanha, gente. Né? Você abastece o seu carro.
né? Então, vá lá, saia do seu carro, digite quanto você quer de combustível e você abastece o seu carro, porque você tem condições de fazer isso. Não é necessário pagar uma pessoa, né, para que faça esse tipo de serviço para você. É melhor fomentar, então, que os jovens, enfim, que a sociedade trabalhe em outros setores, né, setores que tragam mais resultados econômicos e assim por diante, maior desenvolvimento. Alemães preferem andar a pé, de bicicleta ou transporte público. E, claro, aí há um sistema de transporte público que funciona, né? E que possibilita que a sociedade, que, por exemplo, as pessoas não necessitem de carro ou de moto, né? Enfim, né? Veículo próprio. Então, é muito comum que todas as pessoas mais ricas, pessoas mais pobres, independentemente do status, da classe econômica, compartilhem do transporte público, porque, claro, o transporte público funciona muito bem, né? E tem a questão da pontualidade, não é como São Paulo, que você não sabe se você vai chegar a tempo, não vai chegar a tempo, então o transporte ele realmente funciona e é acessível, né? Alemães amam o sol, natureza, ler e viajar. Eu acho que um dos maiores aprendizados na Alemanha foi, por exemplo, essa questão em relação ao sol, né? Para nós, o sol é algo muito comum, inclusive, às vezes, é motivo de estresse pelo excesso de calor e assim por diante. Na Alemanha, o sol, a vinda do sol é motivo de comemoração, é algo que eu acho bastante interessante, porque aparece o sol, sai a família toda, sai a avó, sai o cachorro, sai todo mundo para aproveitar esse sol, porque o período de sol, né, no país ele é muito curto, né, a maior parte é inverno e é um frio muito, muito intenso. Então, eles têm essa maior sensibilidade, essa ressignificação da importância de ter sol, né, de usufruir da natureza, e amo viajar, amo conhecer outras culturas, e isso vale para o Brasil também. Dizer que você é brasileiro, pelo menos eu estou falando da minha perspectiva, não vou dizer isso no geral, mas toda vez que eu disse que eu era brasileira, a reação é sempre muito positiva, né, no sentido de quererem saber como que funcionam as coisas aqui, se realmente tem uma onça no meu quintal, se eu sei sambar, se todos sambam. Claro que há uma série de estereótipos em torno disso, assim como nós temos estereótipos em relação às outras culturas. Em Rondon é comum as pessoas acharem que a Alemanha só ouve bandinha, só tem outubro, e na verdade outubro é algo muito mais voltada para os estrangeiros do que para os próprios alemães. Mas é uma relação muito interessante que eles têm com as outras culturas, um posicionamento muito receptivo, né, muito aberto. Bom, em questão, então, ainda sobre essas percepções minhas, o ponto principal é este: alemães investem em pesquisa, em ciência, tecnologia e educação. Eu acho que é uma das principais características deles, tá? E aí, isso a gente vê, por exemplo, no caso aqui do Brasil, quem trabalha com o alemão em relação às bolsas que nós recebemos, as cooperações, aos fomentos, aos editais que aparecem, né? Então, é bastante comum, ultimamente não, mas ao longo dos últimos anos, a gente vê publicações como essas, né? A Alemanha vai investir 2 bilhões de euros em computação quântica, né? A Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisa, lembrando que as universidades são todas públicas, né? São todas públicas e de qualidade, tá? Deixa eu puxar aqui. Aí, deixa eu só dar um ESC aqui que eu não consegui ver. Pesquisador alemão diz que não se faz sociedade sem ciências humanas, né? Quando a gente fala de fomento à pesquisa, né, fomento à tecnologia, é aquilo que o professor comentou antes. A gente não fala só de internet, né? A gente fala do conhecimento como um todo, né? Então, a Alemanha, ela fomenta, no caso, as ciências humanas também, né? A formação leitora, né, da população, a proficiência dessa população em idiomas. Então, os alemães, desde criança estudam inglês, né, estudam italiano muitas vezes, francês, espanhol. Então, eles têm um incentivo e um acesso muito grande a esses conhecimentos.
Bom, o que chama bastante atenção, né, no caso da Alemanha, é o índice de vagas de emprego, né? Então, esse gráfico aqui é de 2014, mas não mudou muito de lá para cá, né? A Alemanha, no caso aqui da Europa, é o primeiro país, né, em vagas de emprego, tá? Então, com 2,7% em relação a outros países como Áustria, República Tcheca, Suíça, Espanha e assim por diante, tá? Então, hoje, mais do que nunca, a Alemanha é um dos países que lidera, né, o índice de vagas de emprego. Há uma necessidade imensa, né, de profissionais. E quando eu digo de profissionais, não são só das áreas profissionais com qualificação, né, ensino superior, mas profissionais técnicos também, eletricistas e assim por diante, né? Praticamente em todos os setores da sociedade, tá? No caso, por exemplo, aqui consigo tirar isso daqui. Qual que é a área, no caso da Alemanha, em que mais faltam profissionais? A área de ITI. Tá? A área de informática, a área de programadores, a área de software é a área que mais sofre com a ausência, a escassez de profissionais. Tá? A Alemanha tem fomentado, por meio de bolsas, a vinda de diversos estudantes e mesmo pessoas que não são formadas na área, né, mas que possam, então, vir residir no país alemão e fazer que a gente chama na Ausbildung, uma formação lá, né, pensando justamente no trabalho em diminuir, né, esse índice de vagas, né, nas empresas. Eu trouxe para vocês um vídeo que eu achei muito interessante, porque ele coloca quais são essas principais profissões. Deixa eu só ver se aqui está compartilhando. Quais são as principais profissões mais requisitadas na Alemanha hoje? Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Vamos ver. Oi, gente. Tem muitas pessoas que querem vir para a Alemanha para trabalhar e no momento o mercado de trabalho é muito boa aqui na Alemanha, tem pouco desemprego e até procuramos de profissionais de várias áreas. E no vídeo de hoje queria contar quais são essas áreas e onde a Alemanha precisa de profissionais. Antes de começar, também quero responder a umas perguntas que recebo muitas vezes sobre trabalhar na Alemanha. Então, primeiro, quanto tempo trabalhamos aqui? Aqui também é 40 horas na semana, então 8 horas o dia. Às vezes também é só 37,5 horas ou algo assim, mas depende do seu emprego. Salário mínimo no momento é 9,75 € ou algo, se não me engano, vou escrever o valor aqui. Eles aumentaram um pouco o salário mínimo. Esse salário mínimo é por hora. Bom, agora vou ler as áreas em quais se precisa profissionais aqui na Alemanha. Vamos lá. No primeiro lugar fica criadores e programadores de software. Isso se precisa muito aqui na Alemanha. A Alemanha é um lugar de tecnologia e esse emprego é mais e mais importante. Já hoje temos muitas pessoas de países estrangeiros que trabalham aqui nessa área. Por exemplo, muitas pessoas da Índia também, Paquistão, que vêm aqui para fazer esses trabalhos. No segundo lugar fica perito em eletrônica, eletricista, instalador eletrônico. Se você trabalha nessas áreas, você também tem boas chances aqui na Alemanha. Terceiro lugar, assistente de saúde e de enfermagem. E disso realmente precisamos muito aqui na Alemanha. Faltam muitas pessoas aqui na área e até se você não aprendeu nessa área, você mesmo assim pode trabalhar nessas áreas. Então já ouvi de muitas pessoas que fizeram faculdade de outra coisa e depois trabalham em enfermagem ou também na casa de idosos para
cuidar das pessoas lá. Então, isso se precisa muito aqui na Alemanha, porque a popularidade da Alemanha envelhece mais e mais. Depois, também na área de TI, é consultor de TI e analista de TI. Depois, cientista econômico, administrador de empresa. Também precisamos disso. Eu não sabia, mas tem muitas pessoas que fizeram faculdade nisso e podem trabalhar nessa área aqui na Alemanha. Assistente de clientes, conselheiro de clientes, gerente de contas. Também se procura muito, eu vi muitos anúncios de trabalho que se procura pessoas nessa área. Assistente de produção, em fábricas, por exemplo, também precisamos. Funcionário de distribuição, assistente de distribuição. Também precisamos. Gerente de vendas, gerente de produção. E, enfim, arquitetos, engenheiros de construção civil. Também precisamos muito. Então, se você é engenheiro, arquiteto, você também tem boas chances aqui no mercado de trabalho na Alemanha. A Alemanha também procura engenheiros nas áreas de engenharia mecânica, construção de veículos, eletrotécnica, técnica de construção, técnica de informação e telecomunicações. E também, se você é das disciplinas ciências, tecnologia, engenharia e matemática, você também tem grandes chances aqui, porque, por exemplo, o Instituto de Max Planck, o Instituto Fraunhofer, que são muito famosos no mundo inteiro, também sempre procuram profissionais nessas áreas. Bom, isso são as áreas em quais a Alemanha precisa de profissionais. Também, em relação ao visto, também é mais fácil de ganhar ou de receber o visto se você trabalha em uma dessas áreas. Tem, por exemplo, o Blue Card. Então, se você trabalha em empregos que a Alemanha precisa, você recebe o visto mais fácil. Vocês também podem se informar mais em páginas na internet, por exemplo, na Embaixada da Alemanha. Vou colocar os links aqui embaixo. Se estão com mais dúvidas, eu também posso fazer mais vídeos sobre isso. Eu também posso, talvez, convidar um brasileiro para falar mais sobre isso. Às vezes, vocês, ou pessoas que já trabalham aqui, que fizeram esse processo, eles sabem mais do que eu sobre esse tema, mas espero que mesmo assim isso era interessante para vocês. Se tenham gostado desse vídeo, vocês podem deixar um joinha e também um comentário. Bom, o que chama atenção, então, na fala desse colega, e é interessante já a pronúncia dele, porque ele é alemão, residente no Brasil, e então ele está aperfeiçoando o português dele. Na verdade, assim, na Alemanha, eu diria que em todos os setores, em todas as áreas, há vagas de emprego. Né? Claro que há algumas áreas com maior demanda, principalmente, então, nas áreas de tecnologia, analista de TI, programador de software. Essa área, vocês podem verificar em outros sites também, em outros portais, é a área mais requisitada, assim como os engenheiros. E, de outra parte, as profissões técnicas, né? Há uma valorização muito grande na Alemanha desses profissionais, porque a sociedade precisa dos técnicos, né? O eletricista, enfim, todos que trabalham com áreas mais técnicas. E é por isso que, né, o que acontece? A maior potência econômica da Europa é também um dos maiores polos de educação do continente de todo o mundo. Né? Um exemplo concreto é que a Alemanha estabeleceu como meta, né, isso já passou, né, atrair 350 mil estudantes estrangeiros até 2020, mas isso já foi alcançado em 2017, né? Como vocês viram no vídeo, o que acontece na Alemanha? A população tem envelhecido muito, né? Eu diria, por exemplo, que quando você vai a Berlim, o que você menos vê são alemães. O que você mais encontra são estrangeiros, né? Estudantes que estão lá para terminar e para fazer intercâmbio, para fazerem a graduação lá.
para fazerem cursos técnicos, né? Ou já têm uma profissão em seu país e fazem lá uma complementação, enfim, ou atuam diretamente já no campo de trabalho lá com o reconhecimento da sua qualificação. Bom, então, assim, reiterando, a Alemanha está em busca de profissionais e tem atraído cada vez mais brasileiros. Não chega a 100 mil, se eu não me engano, o número de brasileiros que reside lá, né? Mas, né, conforme essa matéria aqui, ela saiu em 2019, a Alemanha precisará receber 266 mil novos imigrantes por ano, gente, nas próximas 4 décadas para compensar o envelhecimento da população. Então, há uma necessidade muito, muito grande de profissionais, de pessoas para residir nas cidades, ou seja, para haver essa compensação da sociedade alemã que está envelhecendo. Por isso, esse fomento também para a vinda de estudantes de todos os países. E o Brasil está entre os países mais requisitados, solicitados em relação aos estudantes, né? Bom, quando a gente fala de principal vantagem e desafio, o que eu deixaria como sugestão? Independentemente da área, independentemente da profissão, né? Pensando naquelas pessoas que pretendem, né, um trabalho na Alemanha, pretendem iniciar um negócio, uma cooperação com o país alemão. Aprenda alemão. Por que aprender? Deixa eu só mudar aqui. Por que aprender alemão, gente? O inglês, ele dá conta, né? Você pode trabalhar em qualquer empresa na Alemanha, em qualquer empresa mesmo, tendo apenas inglês. Você consegue, tá? E você consegue se comunicar também nos diferentes âmbitos sociais, na universidade, nas escolas, no mercado, tendo inglês. Consegue. Mas o fator principal de integração na sociedade, né, você saber alemão, ou pelo menos você se esforçar para aprender alemão, né? O que eu percebi em todas as minhas experiências lá, por exemplo, em relação aos turcos, é uma grande resistência em relação ao idioma, né? A aprender o idioma, que é, na verdade, o meio principal de integração social. Se você não sabe o idioma, você está fora da sociedade. Porque lá nos diferentes contextos, os alemães, eles vão falar em alemão, obviamente. Então, a mesma coisa quando alguém vem para o Brasil, né? Nós vamos querer que a pessoa se esforce para aprender o português, para se inserir em nossa sociedade, para aprender como vivemos, né? E assim por diante. Por que desafio? Né? Porque para os brasileiros, de uma maneira geral, o idioma alemão não é o idioma mais fácil de se aprender. Todos têm essa visão e muitos até um certo estranhamento, ou preconceito, inclusive, em relação ao idioma. Mas é claro que não é impossível de aprender, é claro que não é tudo isso, não é tão difícil assim, como qualquer outro idioma, inclusive o português, né? Para um alemão pronunciar São Paulo é uma dificuldade imensa, o português é um idioma muito difícil, né? Então o alemão vai falar São Paulo, durante anos vai ser muito difícil ele dizer São Paulo. Então, a principal sugestão que eu daria seria aprenda alemão, né? E é o que a gente verifica, por exemplo, aqui dentro da universidade, nos cursos de direito, cursos de agronomia, cursos de engenharia, aqueles que pretendem intercâmbio na Alemanha, ou aqueles que pretendem atuar na Alemanha, nos países de língua alemã, começam a estudar o idioma, né? Porque é importante saber o inglês, é necessário, obviamente, mas o diferencial, sim, será o alemão. E eu falo isso também em relação à maneira como você é tratado, né? Nessas minhas experiências, eu sempre fui muito bem recebida, muito bem tratada, principalmente por falar alemão, né? Então, num supermercado, num banco, enfim, as pessoas ficavam maravilhadas, no sentido assim, uma receptividade muito positiva. Nossa, como você fala alemão? Onde você aprendeu? Que legal, que bacana. E eles são muito abertos nesse sentido para ajudarem também você a aperfeiçoar o seu idioma. Eu acho isso fantástico em relação a eles. Deixa eu ver se nós temos um tempinho ainda. Bom, muito rapidamente para terminar, esse é um ponto acho que compensa
tocar também, a questão da xenofobia e a imagem dos brasileiros na Alemanha, tá? Esses pontos que eu elenquei não levam à compreensão de que não há casos de xenofobia, casos de preconceito na Alemanha. Claro que há, como em qualquer outro país. Tá? A Alemanha ela é muito receptiva em relação aos brasileiros. Os brasileiros têm uma imagem muito positiva no geral na Alemanha, mas é claro que há casos de xenofobia, mas não em relação exclusivamente a brasileiros, e sim a imigrantes. Tá? Porque há uma parcela, né, da sociedade que não aceita os imigrantes e não entende a importância deles para o desenvolvimento do país. Assim como ocorre, por exemplo, na nossa sociedade, quando sei lá, vamos dizer aqui na nossa região, com a vinda de paraguaios, né? Aos que são favoráveis, aos que são desfavoráveis. E isso acontece em qualquer parte do mundo. Bem rapidamente, a Deutsche Welle fez uma reportagem sobre essa questão da xenofobia na Alemanha, como que é isso. Então, esse vídeo é interessante, esse documentário feito pela Deutsche Welle, porque mostra que, sim, existem todas essas questões de racismo na Alemanha, existem sim, mesmo que essas pessoas falem alemão, façam parte da sociedade, ou seja, as características físicas elas são rotuladas como elementos discriminadores, ou seja, o fato de você ser negro ou de você ser de outra etnia, né, faz com que você não pertença exatamente à sociedade alemã. Você pertence porque você nasceu aqui, você fala alemão, mas de alguma maneira você não pertence. Tá? Novamente, reiterando, são questões que, na minha opinião, acho que fazem parte de todas as sociedades, né? Então, a gente precisa tomar esse certo cuidado ao falar da Alemanha, não é um país perfeito, não é um país onde tudo funciona perfeitamente. Tem áreas, sim, que são extremamente desenvolvidas, a área da tecnologia, a área da educação, a área da saúde, né? Mas há violência, há também preconceito, há também todos esses problemas sociais que nós encontramos em qualquer outro país, tá? Bom, eu vou terminar por aqui porque faltam 5 minutos, então eu agradeço a vocês pela atenção. Eu fiquei um pouquinho perdida em relação ao que eu poderia trazer para vocês, porque há tantos aspectos, mais pensando na minha área profissional da educação, mas eu fico à disposição para sanar dúvidas, quem tiver, né, perguntas, ou quiser saber de algum aspecto específico que eu não mencionei, ou quiser saber mais sobre algum aspecto que eu coloquei rapidamente, tá bem? Então, danke für die Aufmerksamkeit, né? Obrigada pela atenção de vocês, e aí agora vamos para o nosso bate-papo. Uau, Zé Danke! Muito legal, Elisângela. E agora, no final, você ainda abriu essa possibilidade de falar sobre racismo, abriu mais um monte de portas para a gente comentar, né? Muito legal a visão que você trouxe. Para quem já teve a oportunidade de ir para a Alemanha, eu me vi várias vezes, né? E adorei os detalhes que você trouxe, porque eu acho que são pequenos detalhes que acabam fazendo a diferença das pessoas. E é impressionante como no mercado é muito diferente do que aqui do Brasil, aqueles elementos que você trouxe, e como de fato mudam, né, o dia a dia. Desde você ser super ágil para você empacotar, senão eles fazem cara feia assim. É desesperador. É muito divertido, tipo, meu Deus, é muito rápido. Até essa consciência de levar a sua garrafa, de você ter os lugares como se fossem os containers para jogar os lixos, e a quantidade de lixo que você pode gerar. Então, eu acho que tem tantos aspectos legais que, pelo menos eu, ao longo da minha vida, eu peguei isso para mim, e é super interessante como eu acabo mostrando para as pessoas aqui do Brasil, e aos poucos as pessoas vão fazendo. Então, realmente, é muito cultural e é muito da educação. E aí, como que a gente pode ajudar a trazer novos valores e mostrar novas possibilidades? Então, assim, muito legal essa visão que você trouxe. E dá super vontade de estar viajando, né? Agora, por conta da pandemia, todo mundo está mais em casa, mas você mostrou algumas imagens. Eu, pelo menos, fiquei super com vontade
de um perengue chique, de dar uma viajadinha por aí. Mas muito legal, muito joia. Outro aspecto que você trouxe no final, essa parte da xenofobia, eu até pensando aqui um pouquinho da sociedade de Marechal como um todo, essa questão da gente receber, por exemplo, os haitianos, né? Isso. E aí eu também vejo algumas situações que eu me coloco no lugar e eu penso, até que ponto a gente está tendo uma hospitalidade necessária, né? Fiquei feliz que no Seling tem essa parte de português, eu imagino que vocês têm um público interessante com relação a isso. Um público muito grande, gente, um público eu muito grande, acredito. enorme. E quanto que a gente poderia fomentar para ter mais, né? Mas da mesma forma, eu percebo que, falando bem específico de Rondon, e eu trazendo a minha experiência, desde essa questão das línguas, onde meus pais falavam alemão e os filhos não tiveram oportunidade, né? E aí eu brinco que eu falo, eu cansei de ser cidadã alemã com passaporte e não saber o alemão, né? Então, buscar conhecimento e buscar essa questão. Então, eu acho que cada um, né, pode buscar alguma coisa nesse sentido e o quanto a língua faz a diferença. Mas, voltando ao ponto da xenofobia, é um outro aspecto bem interessante e bem relevante para a gente parar para pensar. O quanto que a gente está fazendo o nosso papel vinculado em Marechal e como que a gente está trabalhando nisso. Isso me tocou também, né? Então, eu acho que a gente teria assunto aqui para falar por muito tempo. Eu achei bem relevante os pontos que você trouxe e quem sabe a gente combinar uma próxima para a gente pincelar um pouquinho mais. Foi muito legal, muito bom mesmo. Eu gostaria de deixar a palavra aberta, se alguém quiser fazer mais algum comentário, tirar alguma dúvida, a gente teria mais alguns minutinhos. De toda forma, super obrigada, Elisângela, foi fantástica a tua apresentação. Eu que agradeço, Juliana, e como eu disse, são tantos aspectos que a gente pode, né, sobre os quais a gente poderia tratar, que eu tentei pincelar um pouquinho de cada, um pouco sobre a UniOeste, o Seling, a minha experiência, essas percepções enquanto brasileira na Alemanha. E interessante isso que você falou, não é uma questão, isso precisa ficar muito claro, de comparação no sentido de dizer, por exemplo, que a Alemanha é melhor que o Brasil, ou nesse sentido, não é essa a questão, é a questão de ressignificar alguns valores, de ressignificar algumas visões que nós temos. Depois da minha primeira ida para a Alemanha, gente, eu nunca mais deixei de separar o lixo. É uma questão de consciência. Mesmo que depois, eu sei que talvez o caminhão misture tudo, mas é uma questão de consciência. Na minha casa, o lixo passou a ser separado sempre. Então, o contato com outras culturas, o contato com outros idiomas, amplia muito a nossa visão de mundo, ressignifica a nossa maneira de ver o mundo, a nossa identidade enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto humano, enquanto ser humano, né? Que em algum momento pode sofrer preconceito também, né? Acho que o Nilmar levantou a mão. Bom, Vai lá, Nilmar. parabéns aí pela apresentação aí, Elisângela. Bom, a gente vê assim, talvez que nem os Estados Unidos, assim, e agora também, eu percebo, a Alemanha, né? Quem atrair todos os cérebros do mundo para os seus países, né? E, por outro lado, digamos, a gente vê uma imigração, digamos, da África ou mesmo da Ásia, assim, sendo barrada. É questionável, digamos assim, às vezes, assim, se realmente esses países, como é que eles querem contribuir, né? Com o mundo, né? Eu vejo assim que nós temos uma grande oportunidade de assim prestarmos serviços daqui da nossa região, da nossa cidade, do estado do Paraná inteiro, seja de tecnologia, seja de arquitetura, engenharia, serviços assim, profissionais que estão às vezes em algumas áreas até saturados e outros com uma falta. Temos gente sem qualificação sobrando, né? E que nós podemos qualificá-los e colocar em ocupações que em outros países está demandando e não tem informação, né? Certo? E, inclusive, o pessoal surgiu aqui. Você acha que, digamos assim, existe essa possibilidade de a gente colocar empresas de tecnologia para prestar serviços para a Alemanha? Existem caminhos ou empresas, digamos, de outras áreas de engenharia, call centers, e outras áreas assim, que poderiam trabalhar, prestar serviço para as empresas na Alemanha? Acho que tem meios.
Eu acredito que sim, Mari, e eu acredito que isso já exista, principalmente pensando em São Paulo. Em São Paulo eu tinha colegas de doutorado, por exemplo, que trabalham em empresas que têm como se fosse uma central em São Paulo. Então, as pessoas prestam serviço para essa empresa alemã, vamos supor, a partir de São Paulo. Elas não moram na Alemanha, elas têm esse vínculo empregatício, né, com a empresa alemã, prestam serviços a partir de São Paulo. Então, nas grandes capitais, eu acho que isso já é uma realidade, né? Isso já é inclusive porque, vamos pensar na questão de espaço, a Alemanha é um pouquinho maior que o Paraná, e ela já está superlotada. Você ir para Munique, você conseguir uma casa para você alugar em Munique, gente, são questão de meses, procurando uma kitnet para você conseguir morar. Está superlotado. Né? Então, inclusive, pensando nessa questão dos aluguéis, da falta já de casas, é uma realidade do país todo, gente. Eu acho que seria um caminho muito, muito promissor. Né? Eu não sei exatamente quais seriam os primeiros passos, pensando da perspectiva aqui de Marechal, etc., no estabelecimento dessas cooperações ou desses contatos com empresas de lá, né? Eu sei que, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são 2 estados que mais têm relações de trabalho com empresas alemãs, né? E de diferentes setores, né? Então, eu acho que a partir desse interesse, Nilmar, um primeiro passo seria estabelecer contato com outras regiões, não sei, profissionais do próprio Brasil que já têm iniciado esse tipo de trabalho, né? Porque há uma realidade que é o objetivo de muitos profissionais e estudantes de residirem na Alemanha, ou seja, o objetivo é sair do Brasil, né? E há também essa outra perspectiva, que é uma perspectiva de crescimento econômico, de trabalho, de cooperação e assim por diante, né? Que daí, no caso, seria profissional daqui, permanece aqui e presta serviços para uma empresa lá, ou enfim, né? Estabelece um novo negócio, né? Claro que eu acho isso extremamente viável, inteligente e viável, né? Não saberia dizer quais são os caminhos para isso acontecer, porque na área da educação, na minha área, nós já temos esses caminhos acontecendo e cada vez mais, né? A partir agora de setembro, o curso nosso de Letras Alemão fez uma cooperação com o Instituto Goethe de São Paulo, para que os professores, os estagiários aqui, os alunos da graduação, tenham acesso aos materiais desse instituto, que seriam materiais vistos somente na Alemanha, por meio de plataforma. Então, ao mesmo tempo que eles vão ter aula comigo, eles vão utilizar esse material, vão receber certificação pelo instituto, né? E com isso já tem uma maior abertura, né, para cursos posteriores na Alemanha. Então, esse tipo de cooperação já acontece, por exemplo, na área da educação, já está acontecendo e cada vez mais. Por exemplo, esse ano eu era para estar fazendo um curso em Berlim, né, sobre uso de tecnologias no ensino. O curso não aconteceu por causa da pandemia, mas tivemos acesso a tudo na modalidade remota, ou seja, participaram do curso professores do mundo todo, professores da Rússia, da França, Cuba, enfim, né, por meio da modalidade online, né? Então, dessa maneira, eu não vejo empecilho nenhum de estabelecer esse tipo de contato, né, na forma remota. Eu acho que daí, como sempre, fica para a gente pensar e, claro, que agir, quais seriam os caminhos que a gente pudesse fazer, né? Porque eu acho que hoje você trouxe tantas coisas para a gente pensar, desde essa parte ambiental, que eles têm muito forte, essa parte da xenofobia, essa parte agora levantada pelo Nilmar de trabalho, de trazer riqueza, trazer geração Sim. de valor, de emprego, essa parte de estudo, né? Então, a gente precisaria vislumbrar efetivamente o que a gente teria de ação para trazer desde uma educação e uma língua para as crianças, né, para a nossa região, até parte de intercâmbio, trazer alemães para cá, a gente prestar serviço para lá, e como que seriam os caminhos, né, as vias para se fazer isso. Eu acho que
aí seria um grande propósito, inclusive, do Iguaçu Vale com relação a isso. Com certeza. Só Pode posso falar, complementar Guilherme. o seguinte, o que acontece no mundo, assim, economicamente, assim, sempre digo assim, alguns países, eles têm, quando você tem sobra de recursos, né, e outros lugares, assim, falta de recursos, né. Então, horas de trabalho, às vezes, assim, países como a Alemanha, pessoas qualificadas, por exemplo, faltam recursos humanos, né. Na verdade, falta em quase todo mundo, né. Mas, às vezes, tem pessoas muito bem qualificadas em determinada região do mundo, e daí tem que migrar todas as pessoas para outro lugar, não precisa mais isso. A realidade hoje, a Exatamente. ligação à internet, assim, você pode prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que tem Exatamente. muito ainda para a gente explorar aí oportunidades, assim, usando a internet. Como a Juliana disse, eu acho que são diversos âmbitos, né, para pensarmos em possibilidades de cooperação, de trabalho, de geração de emprego, etc. Quando eu vejo Rondon, por exemplo, em relação às bicicletas, eu comparo muito com a Alemanha, porque na Alemanha os professores universitários vão dar aula de bicicleta, todos usam a bicicleta, porque é uma questão da perspectiva ambiental é muito positiva, né? Então, a gente pode, Rondon, por exemplo, poderia ficar nacionalmente conhecida como a cidade da bicicleta, praticamente, porque cada vez mais as pessoas usam a bicicleta, e eu vejo isso de forma muito positiva, é menos causa o estacionamento, é menos poluição, é mais pessoas se movimentando, mais pessoas felizes, inclusive. Então, é uma maneira de rever algumas questões da sociedade, né, como um todo. E o que eu mais reitero, falando da minha perspectiva, é justamente a questão linguística, né? O inglês, principalmente na área tecnológica, analista de TI, etc., o inglês, né, é suficiente, mas a língua alemã, pensando nessas cooperações, pensando nas possibilidades de intercâmbio, de internacionalização, ou na vinda de multinacionais, o alemão é necessário. E é uma grande pena, porque nossa cidade tem potencial, a nossa cidade tem dinheiro para investir nisso nas escolas, para que as crianças... Não é uma questão de tirar a língua inglesa das escolas e colocar o alemão, não. É colocar também o acesso, né, ao alemão em contraturno, coisas assim. E lembrando que Rondon tem uma lei, inclusive de 2008, que prevê até concurso público para professor de alemão na rede municipal. Só que isso nunca saiu do papel, né? Então, é uma grande pena que a nossa região de fronteira, uma região formada por imigrantes, né, descendentes de imigrantes, não fomente, né, toda essa diversidade linguística. Muito pelo contrário, ela é muito desvalorizada aqui, né? E a gente tem um grande potencial a partir dessas línguas da nossa região, né? Então, o Centro de Línguas ele tem tentado nessa perspectiva abrir campo de trabalho, mostrar esses potenciais. Como eu comentei no início da fala, hoje o CELING está com aproximadamente 60 alunos de alemão, de diversos estados do Brasil, brasileiros que moram na Alemanha, e que conseguem, então, ter essas aulas por causa da tecnologia do computador, né, das aulas online. No caso do Português para Imigrantes, que é o projeto coordenado pela professora Verônica, nós não temos taxa, nós não temos custo, né? Pensando justamente, Juliana, nessa questão da integração, da forma que nós auxiliamos, né, os estrangeiros a se sentirem melhor integrados na sociedade, a gente oferece esses cursos de português para imigrantes, né, pelo CELING, e esse curso é gratuito, né? E a gente tem, sei lá, 150 inscritos ou mais, né? E alunos que participam, assim, com muita gratidão, e participam de todas as aulas para poder aprender como, sei lá, como se comunicar no banco e, né, assim por diante. Muito legal. Vai lá, Posso? Alan. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Elisângela, prazer em conhecê-la, tá? Prazer, Espetacular aí Alan. a sua apresentação, acho que nos instiga, né? Talvez uma provocação aqui, continuando na linha do Nilmar. Nós temos um centro de línguas, né? Nós temos uma incubadora funcionando em Marechal Cândido Rondon, né? O porquê não, talvez, a gente montar algum programa de pré-incubação sanduíche, né? Ou um programa de incubação sanduíche, né? Envolvendo, por exemplo, um Fraunhofer da vida,
ou alguma outra universidade alemã, que a gente pudesse fazer, por exemplo, times, né? Metade alemães, metade rondonenses, por exemplo, para que pudesse desenvolver algumas ideias de negócio, né? Fica uma provocação aqui, eu acho que como a gente tem o Centro de Línguas, a Elisângela aqui, que já tem uma rede de contato, por exemplo, na Alemanha, e talvez envolvendo a embaixada alemã, acho que, olha, seria uma coisa muito legal aqui para nossa região, principalmente o Marechal Cândido Rondon. É só uma provocação aqui, que eu acho que é totalmente factível, basta sim ter vontade, né? Tanto os estudantes, as startups, né, de conhecerem línguas, né, e aí a gente tem todo o suporte aí, mas eu acho que as perspectivas são muito boas, hein? Só como uma provocação. Ótima provocação, ótima ideia. Eu acho que assim nós estamos caminhando para nesse rumo, né? Para essas ações. Como a Unioeste não tinha nenhum centro de línguas até 2019, tudo é bastante burocrático, demorado para se estruturar, né, para andar realmente, para funcionar e ter uma visibilidade na sociedade, porque a gente precisa mostrar que nós oferecemos não só cursos aleatórios, mas são cursos realmente fechados, ou seja, você consegue ter um ensino de alemão lá do básico até o avançado, com profissionais bons, com profissionais que têm aperfeiçoamento na Alemanha e assim por diante, e que têm certificação de uma universidade pública e assim por diante. Então, eu acho que sim, por meio dessa rede de relações, de contatos, e contatos que a gente já tem com universidades alemãs, com professores alemães, com o centro acadêmico, o Serviço Alemão de Intercâmbio, por exemplo, a gente conseguiria, sim, várias parcerias. E no caso de Marechal, eu vou ser bem sincera, o que mais falta são profissionais, são pessoas que nos auxiliem nessa empreitada. A gente precisa de mais pessoas apoiadores, pessoas que não só dão ideias, mas que nos ajudem a peitar, né? Que nos ajudem a colocar essas ideias na prática, né? Mas adorei a sugestão, Ala, obrigada. É muito bom a gente ir pensando como que a gente vai trazendo, né, essas novidades. E aí, como sempre, o Iguaçu Vale tá junto e quer apoiar também. A Elisângela já participa conosco, né? Então, vamos colocar a cabeça para pensar, ver o que a gente pode fazer. Muito bom. Gente, já passou um pouquinho do nosso... Muito bom. Agradecemos muito a tua participação, Elisângela. Eu acho que você trouxe vários aspectos, né, que vai fazer a gente ficar pensando aqui ao longo do dia. E eu acho que daí é uma questão de realmente ir organizando o que a gente pode trazer de contribuição aí para a sociedade, para o município e para a região como um todo. A gente agradece muito, mais uma vez, a tua participação. Agradecemos também a participação de todos que ficaram aqui conosco e até próxima quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Juliana, Nilmar, obrigada a todos e qualquer dúvida eu fico à disposição. Tchau, gente. Muito obrigada. Até mais.